A empreiteira Odebrecht voltou ao centro do debate sobre corrupção depois que a ex-procuradoria venezuelana Luisa Ortega denunciou que o presidente Nicolás Maduro e outros membros do governo teriam recebido propina da empresa brasileira. O suposto esquema de suborno vem afetando a política em vários países. A corrupção da empreiteira Odebrecht parece não ter fim. Nesta semana, a empresa voltou a ser envolvida em uma denúncia de pagamento de propinas. Desta vez, o esquema teria acontecido na Venezuela. Nos anos de bonança na América Latina, a Odebrecht encontrou um contexto favorável para corromper e ganhar contratos, uma capacidade que parece ilimitada. Na América Latina e na África, a empresa teria distribuído mais de 3 bilhões de dólares de forma ilegal para assegurar projetos ou corromper presidentes, funcionários públicos ou financiar campanhas políticas. Essas informações foram dadas por 77 executivos da empresa em um acordo de delação firmado com a Justiça brasileira. As investigações sobre a Odebrecht levaram o BNDES a suspender no ano passado o pagamento de 3 bilhões e 600 milhões de dólares para 16 projetos na Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras e Guatemala. Ex-presidentes, ministros e funcionários públicos estão na prisão em vários países latino-americanos acusados de terem recebido propina para favorecer a empreiteira em licitações. É difícil saber se o escândalo chegou ao fundo do poço. Segundo a procuradora Silvana Battini, ainda não se sabe o alcance total do esquema de corrupção. No Brasil, há nichos que ainda não foram mexidos, mas que precisam ser investigados. Ainda falando de política, 4 senadores do PMDB foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pela suspeita de envolvimento em esquemas de pagamento de propina. O caso envolve a Transpetro e a Odebrecht. Se a denúncia for aceita pela STF, os senadores se tornam réus no Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Waldir Raupp e Garibaldi Alves, todos do partido PMDB. Além deles, o senador José Sarney, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, mais 2 empresários e um ex-executivo do Odebrecht também são alvo da denúncia, que foi encaminhada para o gabinete do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. Eles são investigados por suspeita de desvio de recursos de contratos com a Transpetro para o pagamento de propina. Caso a denúncia seja aceita, os acusados vão se tornar réus da ação penal. O senador Renan Calheiros afirmou que os inquéritos certamente vão ser arquivados por falta de provas e que a denúncia é política e infundada. Waldir Raupp também negou que tenha tratado de doações de campanhas eleitorais com diretores da Transpetro, principalmente porque não foi candidato a nenhum cargo eletivo nas últimas eleições. Da mesma forma, o senador Garibaldi Alves Filho afirmou que nunca foi beneficiado com nenhuma doação eleitoral. O Brasil cedia treinamento militar para atender vítimas de acidentes químicos. Pensando em trocar ideias e experiências, a aeronáutica ajuda no transporte da vítima. O Exército expõe detectores químicos para identificar e reconhecer qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Participaram do evento representantes de 18 países da América Latina, Caribe e agentes brasileiros da Defesa Civil. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise, ela ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje, de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir participar dos Jogos, porque sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro News. Ok, vamos às notícias. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 207.660.929 habitantes. No ano passado, o levantamento anual do Instituto indicava uma população de 206,8 milhões de brasileiros. São Paulo permanece na liderança como o estado mais populoso, com mais de 45 milhões de habitantes. Somente no mês de agosto, mais de 1,5 milhão de brasileiros investiram no Tesouro Direto.
Um dos principais atrativos para os investidores é a segurança. Os títulos de Tesouro Direto têm o menor risco de crédito do mercado. Se você for comparar qualquer outro investimento, ele é o menor risco de crédito, que significa justamente aquele risco de você não receber seu investimento. Tá? Outra vantagem do Tesouro Direto é a flexibilidade. Você pode resgatar e investir qualquer dia da semana, no final de semana ou no feriado. E agora uma notícia internacional. Milhares de pessoas continuam fugindo das perseguições e guerras no Oriente Médio. Guardas costeiras da Líbia e da Turquia resgataram ontem mais de 720 imigrantes. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Fique agora com a entrevista especial de hoje. O Brasil está em polvorosa, né? A gente não sabe mais o que fazer para segurar a onda e quem tem um pouquinho de dinheiro também não sabe o que vai fazer para investir. Outros estão assustados aí com a história do salário mínimo, né? Que foi criado por Getúlio Vargas com o intuito das pessoas terem um mínimo de dignidade e hoje, segundo o Diese, estaria por volta de uns R$ 3.500, mas na realidade a gente tem aí na casa dos 900 e o governo está dizendo que o aumento de R$ 42 que está previsto na lei orçamentária pode cair para R$ 32, uma pizza por mês. Eu vou falar sobre tudo isso com o Carlos Magno Vieira, ele é formado em administração, mas exerce consultoria financeira, já atuou no Santander e tem lá a sua cadeira, né, na FATEA, né, lá em Lorena. Unifateia de Lorena. Lorena, né, um grupo universitário importante. Também atua na área do empreendedorismo, né? Por isso nós vamos hoje abordar essas questões aqui. Esse negócio de salário mínimo é sério, né? Porque quando o Getúlio criou, a coisa tinha uma finalidade de dar dignidade ao trabalhador. Hoje em dia, o salário mínimo é uma brincadeira. Na verdade, se a gente for colocar em linhas gerais, a questão do valor especificamente é uma piada, né? De mau gosto. De mau gosto. Na verdade, enquanto o Diese aponta um salário ideal em torno de R$ 4.000 mês para que uma pessoa possa sustentar a sua família com cerca de 4 pessoas, a gente está falando hoje de um salário de R$ 937. Então, está muito distante, né? Com certeza, esse valor de R$ 937 atual, ele não é suficiente para bancar as despesas básicas do brasileiro. E não queremos ser aqui arautos do infortúnio, não, mas a tendência é piorar, porque essas manobras que o governo está fazendo aí quer tirar completamente a vinculação com o processo inflacionário, com o PIS e tudo mais, né? Bom, nós temos algumas reformas propostas, né? A reforma da Previdência, ela afeta, né, totalmente a vida do brasileiro e as medidas elas são sempre tomadas no intuito de desfavorecer o brasileiro. Então, quando a gente fala de reforma previdenciária, a gente sempre está tentando eliminar os direitos que o brasileiro tem. Lá no Congresso ninguém mexe, e aí continuam ganhando auxílio paletó, auxílio moradia, exatamente o que o trabalhador talvez precisasse, né? Sim. Mas eles lá que não precisam é que estão levando. Magistrados aí, né? Teve um que ganhou 507 milhões num mês só. É muito dinheiro, né? Então, mas isso também é reflexo da pouca participação política do povo, né? O povo ele tem o costume de eleger, mas na verdade ele não acompanha a política de perto. E como não acompanha, agora eles vão cortar de vez essa participação com essa reforma política que estão fazendo aí, chapa fechada, distritão. Agora inventaram voto federativo, que é para acabar mesmo de vez. Ninguém, só vão ficar aqueles camaradas que estão lá há muito tempo metendo a faca. Exatamente. Quando é para aprovar um aumento de salário deles, a coisa acontece de uma maneira muito rápida, né? Normalmente tem uma notícia que chama a atenção do povo para que o povo não dê palpite, né? E isso é aprovado de uma maneira imediata. Quando a gente fala do aumento do salário mínimo, né, do brasileiro, que é aquele que deveria garantir a dignidade, é muito complicado, né? São reuniões e reuniões de planejamento orçamentário para ver se aprova uma redução mínima. Agora, como é que o bolso do trabalhador fica afetado aí com essas reformas? Pelo que já se conhece, né? Porque ainda tem coisa para acontecer aí. Sim. Nós acompanhamos, por exemplo, o aumento dos combustíveis, né? Então, a gente pega aí gasolina, etanol,
isso afeta diretamente o orçamento do brasileiro, porque ele precisa se locomover. Muita gente vai trabalhar utilizando o automóvel. E precisa comer também, os produtos também passeiam nesses veículos. Exatamente. Então, na verdade, o custo do Brasil ele é muito alto. Então, quando a gente tem a medida do IPCA, que é um índice que mede a inflação, e ele é aplicado diretamente aos produtos básicos da economia familiar, a gente identifica que existe uma alta generalizada dos preços e isso não acompanha nem de longe o que deveria ser o aumento do salário mínimo. Então, nesse cenário de alta dos preços dos itens básicos e o fato do salário mínimo não acompanhar, o brasileiro ele acaba tendo que fazer malabarismos para sobreviver. Então, impera a criatividade do povo brasileiro para conseguir sair dessa situação. O professor Carlos Magno Vieira, eu queria que o senhor falasse, então, para aqueles privilegiados que têm aí uma farpelinha por mês para investir, se estão fazendo um bom negócio em botar na poupança, porque estão dizendo aí que a poupança agora deu uma melhorada e tal, parará, se é melhor procurar algum outro tipo de investimento, só que já atuou até no Santander, que é o banco que tem aí o maior nível de credibilidade nesse setor. O que o senhor aconselha para a gente? Bom, na verdade, a poupança hoje ela tem um rendimento muito pequeno. Ele está acompanhando o índice em torno de 5% de rentabilidade ao ano. Mas é o mais popular, é o tipo de investimento, de modalidade para guardar dinheiro no mercado financeiro que as pessoas conhecem. E que não dá trabalho porque não tem que declarar imposto de renda. Exatamente. Quer dizer, declara, não Sim. paga, né? O ponto que chama atenção é justamente o fato da poupança não cobrar o imposto sobre os rendimentos. Isso faz com que as pessoas entendam que é o investimento mais fácil, e não vai dar trabalho para eles, inclusive no ato da declaração. Porém, é o que dá menos rentabilidade. Então, existem diversas opções no mercado financeiro, nos bancos, de investimentos que têm uma rentabilidade superior da poupança. Então, vamos falar sobre isso? Vamos. Mas vou lhe sim. pedir para a gente falar na volta da entrevista. Okay. Tá bom? O professor Carlos Magno Vieira, consultor financeiro, está nos ajudando aqui a pensar como é que a gente equilibra, Ele está falando aí. Vamos lá, na corda bamba. Já já a gente volta aqui. E na volta do intervalo a gente mostra a história de um morador de Pindamonhangaba que aposta no voluntariado para fazer o mundo melhor. É já, é no próximo bloco.